Ele está aqui. Crê. E se creres, verás a glória de Deus. O Senhor Jesus tem passeado por aqui para curar, para libertar, para suprir, para direcionar, para aplanar os caminhos. Os teus caminhos vão ser aplanados, vão ser direcionados pelo Senhor Espírito Santo, porque Deus está aqui. Deus está aqui. Glória a Deus. O Senhor está aqui. O Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia está aqui. O Deus da palavra está aqui. E foi a palavra que criou os céus e a terra. Foi a palavra que saiu da boca de Deus e apareceram as coisas todas. Amém? E a palavra está aqui. Porque Jesus e a palavra são um. E Jesus disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estarei. O Deus da vida está aqui. O Deus da cura está aqui. O Deus do suprimento está aqui. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. 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 Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, perante Deus, na presença de Deus, no altar de Deus, desistir não é uma opção. Quando estamos diante de Deus, desistir não é uma opção. Diante de Deus, temos a capacidade vinda de Deus para prosseguir, para continuar. Apesar de muitas vezes não vermos muita coisa, apesar de muitas vezes não sentirmos muita coisa, mas se estamos diante de Deus, continua, não desistas, porque Ele prometeu estar conosco para sempre, até a consumação dos séculos. E um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Amém? 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 Amém. Aleluia! Glória a Deus! Glória ao Senhor! Vamos abrir a palavra de Deus e podeis sentar-vos. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Nós não andamos por aquilo que vemos. Nós não andamos por aquilo que sentimos. Nós não andamos pelas notícias. Nós andamos pela fé. Nós andamos segundo a palavra de Deus. Ah, mas eu não sinto. Ah, mas eu não vejo. Não interessa aquilo que eu vejo. Não interessa aquilo que eu sinto. Interessa que os meus pés estão assentados na rocha que é Jesus. Amém. Aleluia. E Paulo escreve à igreja de Corinto e diz: não andamos por fé, nem andamos por aquilo que vemos. Andamos por fé. Eu disse não andamos, não é? Ah, ok. Vamos corrigir. Eu bem parecia que estava qualquer coisa a sair errado. Andamos por fé e não pelo que vemos. Meu irmão, se você não anda pela fé, você não agrada a Deus, porque o escritor aos Hebreus diz que
Quem não tem fé não agrada a Deus. Quem não tem fé não agrada a Deus. Como é que isso funciona? Fé vem da palavra fidelidade. Fidelidade está ligada à palavra obediência. Então, fé é andar em obediência. É andar em fidelidade. É prosseguir, é caminhar, não por aquilo que sinto, não por aquilo que vejo, não por aquilo que acontece ao meu redor. E nós vamos ver, e quem quiser acompanhar pode abrir agora no livro de Esdras, capítulo 4. Nós vamos ver que Esdras era um homem, um sacerdote, um escriba que estudava os mistérios de Deus, estudava a palavra de Deus, estudava a Tora. Ele era mestre, os escribas eram mestres, eram doutores, isto é, pessoas que estudavam, que cavavam na palavra, no Tora, na lei de Moisés. Então, sabe-se que o povo de Israel foi deportado para a Babilónia e sabemos que, ou já ouvimos algumas vezes, o profeta Jeremias a profetizar, ainda na semana passada nós falámos sobre isso, o profeta Jeremias disse que o povo ia sair e que as coisas maravilhosas iam acontecer. E Deus de repente levanta um rei, o rei Ciro, que faz com que as pessoas, os judeus, ficassem libertos. Imagine você, no meio deste mundo tenebroso, trabalhoso, difícil, Deus levantar uma autoridade que diz: vocês podem fazer o que quiserem para o vosso Deus. Foi o que aconteceu. O rei Ciro viu aquele povo que estava deportado e começou a dizer àquele povo, segundo a direção de Deus: mas ele era descrente. Pois é, muitas vezes Deus usa os descrentes, sabia? Deus até usa os animais, quanto mais. Não é? Às vezes, nós temos na palavra de Deus que Deus uma vez usou uma mula. Para Deus, nada é impossível. E se Deus quiser falar através de um animal, Ele fala. E se Deus quiser dirigir uma nação através de um descrente, Ele faz. Porque para Deus nada é impossível. Até as pedras podem falar, clamar. Amém? Amém? Então para Deus nada é impossível. E sabemos que Esdras, o escriba, o sacerdote, ele foi comissionado pela segunda parte da deportação, da saída. Ele foi comissionado para... Ele era um estudante da Bíblia. Ele era um estudante da lei, da palavra de Deus. E então ele é comissionado para levar ao povo a palavra de Deus. Ele sai de um país para reconstruir a cidade de Jerusalém, os seus muros, mas eles não vão logo fazer tudo. Eles começam pelo principal. Sabe o quê? A palavra. E diz a Bíblia que ele começou a ensinar. Ele começou a estudar mais afincadamente, com muito zelo, com muita disposição, com muita sabedoria, com muito temor, para que Deus restituísse àquele povo, eu vou dizer outra vez, para que Deus restituísse àquele povo a sua terra, a sua cidade, os seus muros. Antes de eu começar propriamente a dar a mensagem, eu quero vos dizer que Esdras
ele teve alguns desafios pela frente. O primeiro grande desafio, imagina, o povo saiu do cativeiro. Saiu da Babilónia. E diz o registro bíblico que o povo estava cego. Eu vou repetir. Deus faz um milagre. Liberta o povo. E o registro bíblico diz que o povo estava cego. O povo não estava a ver o que é que estava a acontecer. Quantas vezes nós vemos milagres de Deus a acontecer e as pessoas dizem, não pode ser. É impossível. Mas a primeira grande batalha, o primeiro grande desafio que Esdras teve foi vencer a ignorância espiritual daquele povo. Aquele povo, mesmo no cativeiro, viu o mover de Deus. E mais, Deus respondeu às orações, eu vou dizer, dos fiéis. Deus responde à sua oração se você for fiel. E às vezes nós somos, passo a expressão, tapadinhos e não vemos que é Deus que está a fazer o milagre. Então Esdras, ele é comissionado para vencer a ignorância espiritual. Ele é comissionado para instruir e direcionar o povo segundo a palavra de Deus. Fazer dos homens instrumentos de Deus para que a vontade de Deus fosse cumprida. E sabe uma coisa? Segundo a história, houve um grande avivamento naquele povo, porque houve arrependimento, e ao haver arrependimento, Deus moveu-se. Muitas vezes o orgulho de cada pessoa e o orgulho do povo impede Deus mover-se. Eu acho que é isto, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquele outro. Já perguntou a Deus o que é que acha? Pergunta a Deus, o que é que acha? Esdras, o escriba, Esdras, o sacerdote, ele estava numa grande missão. A igreja está numa grande missão. Preparar a volta do Senhor Jesus. Este é o tempo, esta é a época de preparar o mundo e a igreja para a volta de Jesus. No entanto, existem forças contrárias. Sim ou não? Existem forças contrárias. Muitas vezes há aqueles irmãos que nos ajudam desviando da igreja. Há aqueles irmãos que dizem, não vás ali porque ali não falam a palavra de Deus. E a pessoa deixa de vir porque ouviu uma coisa que não devia ter ouvido. Mas quero vos dizer, vocês não são caixote do lixo. Amém? Vocês são filhos de Deus. Então, quando virem que alguém está a falar lixo, diga, eu não sou caixote do lixo. Amém? O que fazer quando há forças contrárias? O que fazer quando há aqueles simpáticos personagens que aparecem perante nós e dizem coisas que nós não devemos ouvir? Não desista. Não desista daquilo que acredita. Quem é que acredita em Deus aqui? Amém. Então não desista. Se você acredita em Deus, ou você acredita em Deus só, eu cá acredito, eu tenho a minha fezada. Eu cá tenho a minha fezada. Isso não é acreditar em Deus, isso é fezada. Acreditar em Deus, eu disse há pouco, crer, fidelidade, obediência. Crer é obedecer. Crer,
vem de um pensamento de ação. Crer é ação. Crer não é eu ficar quieto e à espera que aconteça alguma coisa. Esta semana eu li uma frase muito interessante. Dizia assim: Deus faz todas as coisas. E é verdade, não é? Deus faz tudo, não faz? Mas há coisas que Deus não faz. Sabe o quê? A vossa parte. Deus não faz a minha parte. Porque a minha parte tem que ser eu a fazer. Então Deus faz tudo. Sim, amém? Glória a Deus. Mas não faz a minha parte. Vamos dizer, é voz alta. Deus faz tudo. Mas não faz a minha parte. A minha parte sou eu que tenho que fazer. Isto é fé. Isto é crer em Deus. E se eu crer em Deus, vou ver a glória de Deus. Então eu não vou desistir. Eu ando pela fé, não ando por aquilo que eu vejo. Amém? Então vamos começar a andar em fé. E andar em fé e andar em obediência. É ser fiel. E ser fiel é obedecer, custe. Outra vez. Custe o que custar. E essa agora não. Uma vez eu tive uma irmã, nós estávamos a ministrar a vida dela. E às tantas, ela disse assim: isso não. Isso eu não faço. E Deus queria fazer maravilhas naquela vida. Mas ela: não, isso não faço. Pronto. Deus não pode fazer a nossa parte. E porque Deus não pode fazer a nossa parte, Ele depois é impedido de fazer a parte dele. Faz sentido aquilo que eu estou a dizer? Faz? Então, quando há obstáculos, quando há inimigos, Esdras, Neemias, Jeremias, eles encontraram obstáculos. Noé, não é? Ele encontrou obstáculos. O que fazer quando há obstáculos? O que fazer quando não há aparentemente respostas? Vamos procurar alternativas. Vamos procurar respostas. Vamos procurar a face de Deus. Vamos procurar aquilo que Deus diz. Amém? Há um caminho de restauração. Há um caminho de restituição. Porque Deus sempre tem solução. Nós nem sempre conseguimos ver a solução. Mas Deus tem a solução. Deus tem a solução para a sua vida. Vamos dizer, Deus tem a solução para a minha vida. Então eu tenho que estar ligado a Deus, ser obediente a Deus, para ouvir de Deus a solução. Porque se eu não estou ligado a Deus, eu não ouço Deus. Imagine você ligar o rádio sem pilhas e sem eletricidade. Você liga ao rádio? Não. Ou tem que pôr pilhas, ou tem que ligar na eletricidade. Senão não ouve o rádio. Aquela música que você gosta. Se não houver pilhas, se não houver eletricidade, se você não estiver conectado com Deus, você não ouve Deus. Ou tem que encher a sua bateria com o Espírito Santo. De outra forma, não ouve Deus. Não houve a solução. Amém? Então, a alternativa é ouvir Deus. Nós não temos que lutar por nós próprios. Nós temos que lutar por Deus. Não com a força do nosso braço,
mas com fé em Deus. Temos que tomar uma posição. Primeiro, temos que saber quem somos. Alguém sabe quem é aqui? Filhos de Deus. Quem é que somos? Somos filhos de Deus. De certeza. Absoluta. Mesmo. Amanhã, quando aparecer as contas para pagar, eu quero ver. Ouviu o que eu disse? Aí é que é. Como você reage é que vai mostrar ao mundo quem você é. Hoje estamos no culto. Maravilha, glória a Deus. Amém? Amanhã chegam as contas para pagar. Só a mim é que me acontece isto. Pois Deus não ouve a minha oração. Você é fiel? Você está conectado com Deus? Esdras, ele descobriu um princípio. E ao descobrir este princípio, ele despertou um grande avivamento naquele povo. Como? Abrindo as Escrituras. Você quer ouvir Deus? Abra as Escrituras. Não há outro jeito. Procura a alternativa de ouvir Deus através da sua palavra. Nós precisamos saber qual a porta. Qual a porta que precisamos bater. É tão simples. Olha aqui um segredo. Às vezes nós precisamos, oh Deus, abre esta porta. Mas um dia Jesus disse, eu sou a porta. Amém. Foi ou não foi? Eu não me lembrava disso. Pois, você já leu isso há muito tempo. Por isso que não se lembrava disso. Jesus disse, batei, batei, abri-se-vos-á. Conta a história daquela pessoa que vai à casa do amigo e bate. Naquela altura não havia campainhas. Era assim mesmo. Também não havia telemóveis. Não podia telefonar. Nem havia telefone, quanto mais telemóveis. Havia só sinais de fumo. E nem todos sabiam ler. Então a pessoa insistia. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Só que às vezes, não foi isto que Esdras fez. Esdras fez um culto de avivamento, glória a Deus, e aconteceu tudo logo. Foi? Não. Diz a Bíblia, e vocês podem ler, que ele foi instruindo o povo. Instruindo, ensinando, abrindo a palavra de Deus dia após dia, e aí houve arrependimento. Não foi num congresso de avivamento, num dia, numa hora que as coisas aconteceram. Não, foi um processo. E um processo começa quando eu dedico a minha vida a Deus. Amém? Então, quando há desafios, eu tenho que ter determinação para enfrentar tais desafios. Porque os desafios não é uma coisa leve. Os desafios não é uma coisa muito levezinha. Pronto, isto já passou. Tá bom. Não. Quando há desafios a sério. E eu tenho que determinar fazer a vontade de Deus. Eu esta semana eu tive que tomar uma decisão. Entre o faz e o não faz. E de repente eu disse, não vou fazer. Porque temos que estar ligados à tomada do Espírito Santo. Temos que ouvir Deus. E quando não sentimos paz, não devemos fazer nada.
Esdras, capítulo 6, verso 8, diz o seguinte: também por mim se decreta o que haveis de fazer a estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos de além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Acho muito interessante a frase onde diz reedificar a casa de Deus. E nós, neste momento, estamos num processo de reedificar a casa de Deus. Já começámos aos poucos e estamos aos poucos a reedificar a casa de Deus. E quando nós damos importância à edificação ou reedificação da casa de Deus, Deus vai fazer milagres. É por isso que Deus está a fazer milagres em certas vidas aqui. Porque certas vidas aqui estão a cooperar para a reedificação da casa de Deus. E quando nós olhamos para a edificação da casa de Deus, Deus tem as mãos livres para fazer milagres. Quando Malaquias fala lá uma coisa horrenda para certas pessoas, nos dízimos e nas ofertas, é porque o povo saiu lá da Babilónia e pensava que ia para a Costa da Caparica fazer surf. Não! Volta para a tua terra, vais edificar primeiro a casa de Deus e depois vais edificar a tua casa. Por isso é que Jesus disse, buscai primeiro. Vamos ouvir. Buscai primeiro. Buscai primeiro. Primeiro o reino de Deus. E depois. E só depois. Primeiro o reino. Só que as pessoas dizem, não, primeiro a minha casa. Primeiro o meu carro. E depois vem à frente, oh pastor, ora por mim. Está a ser obediente. Tem prioridades. Está conectado. Não está. Porque não está conectado, faz as coisas ao contrário. Mas, meus irmãos, eu acredito em milagres. Amém. E se eu puser Deus em primeiro lugar, eu não tenho que preocupar em nada. Agora, porquê é que muitos andam preocupados? Porque não têm Deus em primeiro lugar. Porque não são fiéis. Porque não são obedientes. Porque não têm fé. É a mesma coisa. Isto é, não praticam a fé. Reedificar a casa de Deus. Quero vos dizer nesta manhã. Quantos de nós enfrentamos desafios? Desafios, problemas, coisas não muito agradáveis. Quero vos dizer, não desista. Não desista. Caminhe em frente. Porque o meu Deus, Ele pode todas as coisas. Amém. O registro bíblico diz que Esdras começou a ensinar e a ensinar e a ensinar. O altar foi restaurado. Os alicerces do templo foram restaurados. Os muros foram restaurados. Tudo foi restaurado. Porquê? Porque eles decidiram agir em fé. E agir em fé é obedecer. Ah, mas agora está... Isso era noutro tempo. Não é? Porque alguns dizem, isso era noutro tempo. Agora vivemos na nova era. Pois, bem parecia. Bem parecia que vivem na nova era. Tem que se converter para viver no novo caminho e não na nova era. Tem que se converter para Jesus, para viver no caminho, na verdade e na vida. Amém. Tem que se converter e tem que crer em Jesus. Amém? Amém. Meus irmãos, o povo saiu
Mas o povo não estava a ver. Muitas vezes Deus livra-nos de muitas situações e nós não estamos a ver. E uma das missões que Esdras tinha era vencer a ignorância espiritual. E há muita ignorância espiritual por aqui. Pelo mundo. Não por aqui. Não aqui. Aqui não. Aqui não há. Aqui não há. É só lá fora. Lá fora é que há ignorância espiritual. Mas a igreja está aqui. Está levantada em oração para proclamar a verdade de Deus. A igreja tem autoridade para proclamar a verdade de Deus. Cada homem, cada mulher, lavado e purificado pelo sangue de Jesus, tem autoridade no nome de Jesus para fazer milagres. Então por que é que isto não acontece? Porque você não está a exercer a fé. Jesus disse certa vez, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda tem 1 milímetro. Uma coisa quase não se vê. Se você tiver fé como um grão de mostarda, pode dizer àquele monte, sai, e ele sai. Imagine o grão de mostarda. Mas nós temos que ter fé. E ter fé é ser fiel. Ser fiel é ser obediente. É cumprir a palavra de Deus. Não é somente ser ouvinte. O apóstolo dizia, não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Mas é tão bom aquela mensagem. Aleluia! Glória a Deus! Amém. E na hora de fazer? Aí não, aí dói. Aí dói. Na hora de contribuir, aí dói. Na hora de orar, aí dói. Levantar às 6 da manhã, isso é que era bom. Pois. Quer ver Deus a mover? Agora vou fechar com esta. Quer ver aquilo que nunca viu? Sim ou não? Sim. Quer ver aquilo que nunca viu? Eu vou repetir. Você quer ver aquilo que nunca viu? Sim. Nem todos estão convencidos disso. Quer ver aquilo que nunca viu? Amém. Então faça aquilo que nunca fez. Amém? Amém. Se quer ver aquilo que nunca viu, faça aquilo que nunca fez. Pois. Já esperava essa. Pois é. Se quer ver aquilo que nunca viu, começa a fazer aquilo que nunca fez. Orar mais. Jejuar mais. Contribuir mais. Dobrar os joelhos. Vir ao culto. Telefonar aos irmãos. Amar os irmãos. Perdoar os irmãos. Perdoar? O que é isso? Isso era noutro tempo. Quantas vezes, Senhor? Quantas vezes? 70 vezes 7. Se fizer a conta, matematicamente, é para sempre. Vamos fechar? Quer ver aquilo que nunca viu? Agora já estou em silêncio. Faça aquilo que nunca fez. Deus é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você pensa, chama ou imagina. Deus é poderoso. Deus é poderoso. O que é que você quer hoje de manhã? O que é que você precisa hoje de manhã? Qual a resposta que quer alcançar hoje de manhã? Faça aquilo que nunca fez. Amém? Amém. O quê? Eu sei que o Espírito Santo está a ministrar a vocês. Eu não preciso dizer. O
que é que eu tenho que fazer? Eu não vou dizer. O Espírito Santo está a dizer a cada um de vocês. Amém? Aleluia. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. E se creres, diz a Escritura, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus.